Então um dia a pessoa chegou em um grupo que estava reunido conversando e meio que em um tom de brincadeira ele fala: dizem que os humilhados serão exaltados, não é? Eu estou esperando o meu dia chegar, parece que nunca vai chegar. Então arrancou uma risada das pessoas que ali estavam, porque na verdade todos se identificavam. Todos estão esperando o dia em que serão exaltadas, significando que a sua vida vai ser mudada e a pessoa poderá melhorar de vida. A pergunta é: será mesmo que os humilhados um dia serão exaltados? Será que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados? Vamos aprender alguma coisa sobre isso? Então vem com a gente, esse é o canal Academia da Vida, meu nome é Edmilson Ramos e nós vamos refletir em algo que vai abençoar muito e até mesmo transformar a sua vida. Então venha com a gente. Olha, eu vou responder de cara essa pergunta. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. Como assim? Desculpa muito assim, de repente frustrar os teus pensamentos. A Bíblia realmente não diz que os humilhados serão exaltados. Mas a Bíblia nos dá a fórmula para que a gente consiga o favor de Deus através da humildade. A Bíblia nos dá a fórmula para que a gente seja exaltado, não no sentido de nos tornarmos ou nos sentirmos melhores que as pessoas, porque não existe fórmula bíblica para isso. Existe fórmula bíblica para o contrário. Nunca vai existir fórmula bíblica para que você se sinta melhor que as pessoas, mas a Bíblia te dá a fórmula bíblica para que você se torne uma pessoa abençoada e próspera. Bom, então, como eu disse de cara que a Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados, eu quero trazer para você aqui algumas referências bíblicas. Nós vamos começar por Mateus, capítulo 23, quando lá no versículo 12, Jesus está falando dos escribas, dos fariseus, dos religiosos da época, daqueles que gostavam de usar suas roupas sacerdotais, de andar pelas praças, de sentirem-se importantes e superiores à ralé, aos leigos, aqueles que não eram da classe sacerdotal. E no versículo 12, Jesus então vai finalizar dizendo assim, e aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, a primeira coisa que nós vamos perceber aqui é que a Bíblia fala que não é aquele que é humilhado, mas aquele que se humilha. Mas não é a mesma coisa? É óbvio que não. Imagine um empregado que depende do seu salário, depende do seu emprego, e o patrão vem e começa a esculachá-lo, começa a humilhá-lo, e ele está ali, morrendo de raiva, com uma vontade de avançar em cima do patrão, de bater, de matar o patrão, mas ele fala, não, eu dependo desse emprego, então vou ficar na minha, mas na hora que eu puder, eu acabo com ele. Isso é humildade? Não, isso é dependência. Isso não é humildade, isso é dependência. Você não tem outra opção. E porque você não tem outra opção, você fica ali recebendo as humilhações, doido para que chegue o dia em que você possa descontar, que você possa revidar. Então, não adianta você achar que porque as pessoas não reconhecem o teu valor, que porque as pessoas não te tratam da maneira como você imagina que deveria ser tratado, também tem esse elemento, né? Nós imaginamos que merecíamos ser tratados de determinada forma, mas é o nosso valor, a nossa avaliação, é o nosso julgamento. Nós achamos que nós merecíamos, não é? Não necessariamente merecemos de verdade, não é? Então, quando Jesus fala aqueles que se humilham serão exaltados. E eu gosto muito de trazer o exemplo daquele que talvez seja o maior exemplo da Bíblia, e eu gosto muito, me emociona muito, é o rei Davi. O rei Davi, ele cometeu um erro muito grave, e as pessoas às vezes questionam por que Davi foi perdoado e Davi continuou sendo o homem segundo o coração de Deus depois do que ele fez. Quando você vai perceber que quando o Davi ele tem que fugir do seu próprio filho, imagina, o próprio filho Absalão o tira do trono, dá o golpe, assume o trono, e ainda ameaça matar o pai. Davi tem que fugir para não ser morto pelo próprio filho. Então, quando ele está em fuga com toda a sua casa e parte do seu exército, um homem começa a amaldiçoá-lo, começa a tacar pedras em Davi, começa a xingar Davi, começa a esculachar Davi, humilhar Davi.
xingar de tudo quanto é nome que você imaginar. E o capitão logo fala, vamos acabar com esse cara, vamos matar de uma vez por todas. E Davi fala, segura a tua espada aí. Porque se Deus quer que ele faça isso, quem sou eu para impedir? Davi se submete à humilhação. Davi se humilha, porque no estalar dos dedos, Davi poderia matar aquele homem. No estalar dos dedos, aquele homem morreria. Mas Davi, em vez de fazer isso, não, Davi fala assim, eu mereço ouvir tudo o que ele está falando de mim. E esse homem não era profeta, não. É importante, né? Esse homem era uma pessoa comum e que tinha sua vida, aliás, uma vida duvidosa. E ele, então, começa a esculachar Davi. Davi fala, se Deus quer que eu seja humilhado, se Deus quer que eu ouça tudo isso, se Deus entende que eu mereço, quem sou eu para lutar contra? Porque Davi entendia que ele havia errado tanto, que Davi decide se submeter. Davi, ele chama para si a humilhação. Davi baixa a cabeça e fala, eu mereço ouvir tudo que esse homem está falando de mim. Humilhar a si mesmo é quando você tem uma outra opção, mas você não utiliza da sua opção. Quando você não usa da opção que você tem, quando você não usa do poder que você tem. Pelo contrário, você poderia, como Davi, fazer cessar aquilo, e Davi fala, não, me submeto ao que ele está falando e assumo o que ele está falando, porque eu mereço realmente ser esculachado. Então, humilhar a si mesmo não é deixar as pessoas pisarem em você. Eu vou repetir. Humilhar-se não é deixar as pessoas esculacharem você. No caso de Davi, Davi entendia que aquele momento era o momento em que ele precisava descer cada vez mais porque ele havia errado muito. Mas humilhar-se, de um modo geral, é não sentir-se superior às pessoas. Mas, sobretudo, humilhar-se, quando a Bíblia fala de humilhar-se, a Bíblia sempre relaciona isso a humilhar-se debaixo da potente mão de Deus, humilhar-se diante de Deus. É ter uma postura de dependência, porque na maioria das vezes que a Bíblia vai falar sobre humilhação, e o contrário da humilhação, que não necessariamente seja exaltação, mas seja arrogância, orgulho, a Bíblia está falando assim do homem que sente-se independente de Deus, do homem que acha que pode viver sem Deus, que pode resolver os seus problemas, que acha que é o tal, que pode, que é poderoso, como Sansão fez. Sansão, ele tinha aquela força extraordinária e ele brincou muito com coisas muito sérias, porque ele confiava demais naquela força excessiva que Sansão tinha e por isso teve o fim que teve. E você vê que tantos outros homens da Bíblia que fizeram coisas extraordinárias não confiavam em si mesmos e por isso estavam sempre, dependendo, buscando de Deus um sinal, né, de que aquilo daria certo, de que Deus estava com ele. Então, humilhar-se, sobretudo, é reconhecer uma total dependência em Deus, é não sentir-se capaz, ainda que você seja capaz. É quando você vai, por exemplo, para uma prova, para um vestibular, para um concurso público, e por mais que você tenha se preparado, por mais que você, em todos os simulados, você acertou tudo, você gabaritou todos os simulados, mas você fala, Deus, abençoa, Deus, que tudo dê certo, se for da tua vontade, ó Deus, então que eu consiga. É você saber que Deus tem o controle da tua vida, é colocar o controle da tua vida nas mãos de Deus. Isso é humilhar-se. No primeiro exemplo que eu dei do empregado sendo esculachado pelo patrão, então qual seria a postura de humilhar-se a si mesmo? É orar e falar, Deus, o Senhor está vendo, Deus, tenha misericórdia, Senhor, perdoa o meu patrão que está fazendo isso, porque ele não te conhece, e que a minha vida seja para glorificar o teu nome, que teu nome seja exaltado através de mim. Então é quando você, humilhar-se sobretudo, é quando nós não adotamos uma postura revanchista. Tem muito crente aí querendo que Deus abençoe para poder esfregar na cara dos outros. Nunca serão exaltados por Deus. Todas as vezes que você quiser provar para alguém alguma coisa, Deus não estará no negócio, Deus não estará te abençoando. Não temos que provar nada para ninguém, a não ser para nós mesmos e para Deus, o quanto somos pequenos e dependentes dele. E que só precisamos da aprovação de Deus. Não precisamos da aprovação dos homens, tá bom? E então, vamos lá concluindo aqui os nossos textos. Segundo o livro das Crônicas, Deus também vai falar
o seguinte, lá no capítulo 7, no versículo 14, segundo livro das Crônicas, 7, 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então a humilhação, ela parte do povo, ela parte das pessoas. Deus não está falando assim, ser humilhado, se humilhar. O povo precisava buscar o caminho da humilhação. O povo precisava humilhar a si mesmo e orar e buscar a minha face, que são os complementos da humilhação. Então, humilhação é quando eu vou para a dependência de Deus. Eu vou para a oração porque eu reconheço que Ele é Deus, que Ele é Senhor e somente a Ele posso orar, buscar a face dEle e se converter dos seus maus caminhos, que é um outro gesto de humilhação, é mudar o comportamento. Adequar ou adaptar não. Desculpa. Transformar mesmo. Tirar hábitos ruins e passar a ter hábitos conforme a vontade de Deus. Se converter dos seus maus caminhos significa mudar, passar a fazer a coisa certa. Então eu ouvirei dos céus, aí sim, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus sempre exaltará aqueles que se colocam em humildade, não é aqueles que pelos outros são humilhados. Então assim, a humildade, ela é uma atitude. Ela sempre exige ação nossa. E aí nós vamos concluir aqui com Filipenses 2. Esse então é o melhor de todos. Ele vai fechar o nosso entendimento, porque Jesus, ele passa a ser o nosso modelo de humildade. Filipenses 2, a partir do versículo 5, a Bíblia fala assim, tenham a mesma atitude, então tenham o mesmo comportamento, façam igual, sejam imitadores de Cristo, tenham a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, demonstrada por Cristo Jesus. É que eu estou lendo aqui a NVT, a Nova Versão Transformadora. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Não, eu sou Deus e ai de quem levantar o dedo contra mim. Não, mas Jesus humilhou-se a si mesmo. Mesmo sendo Deus, não se apegou a isso, não reivindicou para isso, não reivindicou o fato de que ele era Deus. Não. Versículo 7. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Então, ser humilde significa esvaziar-se. Assumiu a posição de escravo. Ele era escravo? Não, mas ele assumiu a posição de escravo. O humilde, ele não tem problema de descer aos mais baixos níveis, sabendo que ele não é de baixo nível, mas ele não tem problema de estar ali. Não tem problema com isso. Esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. Humilhou-se, não foi humilhado, ele humilhou-se. Por quê? Porque Jesus, se quisesse, impediria todas aquelas atitudes contra ele, todas aquelas ações contra ele, ele poderia impedir. Como ele mesmo disse, se eu pudesse, eu rogaria, o Pai enviaria miríades, milhares de anjos para me livrar desse momento, o momento que ele estava sendo preso e que ele seria crucificado. Mas ele fala, eu vim para isso. Então, humilhação é quando você tem uma opção, mas você não usa a opção que você tem. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que é a morte a mais terrível, a mais sacrificante, degradante, a mais humilhante das penas que se tinha da época. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, como dizem as versões da Ferreira, como a ACF, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Aqueles que se humilham são exaltados, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, os humilhados não necessariamente serão exaltados, mas aqueles que humilham-se, que se humilham a si mesmos, aqueles que se colocam em posição de humildade, que não se fazem valer da sua posição social, que não se fazem valer do poder que tem, da influência que tem, do status que possuem, esses sim serão exaltados por Deus. Que você aprenda a ser humilde, a se posicionar em humildade, e então certamente você será exaltado por Deus. Deus te colocará em posições mais elevadas, não para que você esfregue na cara de ninguém
ou para que você também passe a ser uma pessoa arrogante, mas para que o nome dele seja exaltado. E aí, nas posições mais elevadas, você continuará exercendo a tua humildade. Nas posições mais elevadas, você continuará se colocando em humildade diante das pessoas, tá? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva aí agora mesmo, clique em inscrever-se e você vai ser muito abençoado pelos nossos vídeos, tá? Deixa o gostei, deixa o like aí, ó, clica aí no gostei, no like para esse vídeo, nos ajude, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.